Isaías capítulo de número 58, versículo de número 11, diz assim a palavra do Senhor. Como é que o pessoal falou? Tá bom agora o microfone? Top? Eita, minha voz deve ficar a coisa mais linda na live. Vamos lá. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos, numa terra ressequida pelo sol, e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Eu vou ler novamente a parte final deste versículo. E você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Fecha os teus olhos, curve a tua cabeça em reverência ao Senhor. Nós vamos levantar a nossa voz em oração. Pai, nós estamos aqui no teu altar, na tua presença, na tua casa. A tua palavra ela foi lida nessa noite, e a tua palavra vai ser ministrada. Que o saber do homem acabe, que o conhecimento humano termine, e que somente a tua voz seja ouvida neste lugar. Papai querido, nós cremos nessa noite que o Senhor tem algo poderoso a falar aos nossos corações. Por isso, Senhor, eu repreendo toda distração, tudo aquilo que não provém do teu trono, e trago cativo a mente dos teus filhos, que aqui estão presentes, e aqueles que nos assistem por esta live, em nome de Jesus, para que nada os atrapalhe de ouvir a tua mensagem, que a tua palavra seja enviada, e que ela vá e produza os frutos para o qual está sendo enviada, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Meu irmão, se você quiser me ouvir, hoje eu estou querendo pregar aqui nesse negócio, hein? Deus me deu essa palavra ardeu no meu coração, e eu quero compartilhar com o seu. E a Bíblia está nos falando aqui sobre jardim, mas eu quero ler um outro versículo que também fala sobre isso, está logo aí em Cantares. Volta um pouquinho aí, algumas coisas vão dizer Cânticos dos Cânticos, capítulo de número 4, versículo de número 12. Cântico dos Cânticos, capítulo de número 4, versículo de número 12. Voltando um pouquinho aí de Isaías, o livro antes de Isaías. Algumas traduções dizem Cantares, outras Cânticos dos Cânticos, mas é o mesmo livro. Capítulo de número 4, versículo de número 12. Diz assim a palavra de Deus: Você é um jardim fechado, minha irmã, minha noiva. Você é uma nascente fechada, uma fonte selada. Eu vou ler novamente. Você é um jardim fechado, minha irmã, minha noiva. Você é uma nascente fechada, uma fonte selada. Segura aí. Para mim poder te entregar esta mensagem, eu preciso te inserir no contexto, para que você entenda do que a Bíblia está falando, para que você entenda o simbolismo por trás da palavra jardim. Se você abrir a Bíblia em Gênesis, no capítulo de número 2, no versículo de número 8, você vai encontrar ali a palavra de Deus dizendo que o Senhor plantou um jardim no Éden. Uma coisa precisa ficar clara: havia um lugar muito belo chamado Éden, mas no meio, ou numa localidade específica, diz a palavra de Deus que com as próprias mãos, Deus plantou um jardim, um lugar ainda mais estupendo, um lugar ainda mais raro, um lugar ainda mais único, um lugar ainda mais exclusivo, um lugar de encontro, um lugar de morada, um lugar de vivência com Deus, um lugar de experiência com Deus. E diz a palavra de Deus que todos os dias o Senhor descia para falar face a face com Adão, com Eva. O Senhor se relacionava com eles naquele jardim. A Bíblia nos fala de dois jardins muito conhecidos.
O primeiro jardim é esse jardim de Gênesis 2:8, e o outro jardim você conhece muito bem, é o jardim chamado de Getsemane, ou o jardim das oliveiras, o lugar onde Jesus ia para orar, o lugar onde Jesus descarregava as tuas ansiedades, os seus medos, as suas angústias. A palavra de Deus vai dizer em Lucas, por exemplo, que no jardim o Senhor Jesus suou sangue. Ali, antes da crucificação, o jardim é o lugar de intimidade com Deus. O jardim é o lugar de encontro com Deus. O jardim é um lugar puro, um lugar secreto, é um lugar afastado, aonde outras vozes não podem te atrapalhar, aonde outras coisas não roubam tua atenção, aonde os medos não tiram a tua fé. O jardim é o lugar de estar aos pés do Senhor. O jardim é o lugar de confessar ao Senhor como foi o seu dia. O jardim é o lugar de confessar ao Senhor as tuas angústias, os teus medos. O jardim é um lugar de encontro com Deus. Mas a Bíblia está falando algo específico sobre o jardim. E ela vai chamar o jardim aqui em Cânticos de jardim fechado. E aqui é Salomão dizendo para sua amada: ah, pastor, então não é para nós. Quando você lê esse livro de Cânticos, ele tem uma figura aqui que simboliza o noivo, que é Jesus, e a igreja, que somos nós. Então, quando você lê aqui, por que esse livro está aqui na Bíblia? Porque ele está falando do noivo dizendo para a noiva. Está falando de Jesus dizendo para a sua igreja. Como que Jesus enxerga a noiva amada. E neste versículo é tão claro que é algo que vai além de um homem dizendo para uma mulher. Ele diz assim: você é um jardim fechado. Você é uma nascente fechada, uma fonte selada. Lá em Isaías vai dizer lá que é um jardim regado. Irmão, nós temos que entender algumas coisas, e eu vou ser muito breve, só vou entregar o que Deus está mandando e eu termino. A primeira parte é a que eu estava dizendo agora, jardim, o que o jardim significa para o Senhor. A primeira parte você tem que entender que o jardim é um lugar exclusivo de encontro com Deus. Guarda isso na sua cabeça. Aí a Bíblia vai dizer que esse jardim ele é fechado. Mas por que ele é fechado? Outro dia eu estava lendo uma reportagem sobre o Taj Mahal, que o Taj Mahal estava sendo corroído devido à ação de homens que iam lá e urinam nas beiras dos muros do Taj Mahal. Isso está criando uma corrosão terrível, e eles estavam chegando a pensar em fechar a visitação, porque a visitação humana traz um malefício para essa que é uma das maravilhas do mundo. E eu estendo isso a tudo. Nós vemos praias lindas, que depois da ação do homem, ficam verdadeiros chiqueiros, tomadas de lixo e porcaria, porque o homem não tem consciência. E aqui a Bíblia está falando que você será um jardim fechado. Presta atenção no que eu vou dizer. Está dizendo que você é um jardim. Primeiro, está falando aqui de coisa bonita, está falando de coisa especial, está falando de coisa diferente. Em Isaías, quando Isaías está sendo usado por Deus para dizer que nós seremos um jardim regado, o referencial que Deus nos dá é Gênesis, presta atenção. Então ele está falando, Deus está usando o profeta para falar do jardim de Gênesis, ou seja, está dizendo: vocês vão ser um jardim regado, muito belo. O padrão de Deus para um jardim é esse. Consegue entender ou não? Quando Deus está falando de jardim, o padrão dele é o padrão do jardim do Éden. Então ele está dizendo: você vai ser um jardim regado, um jardim belo, aonde as coisas vão florescer, aonde as coisas vão produzir, aonde a coisa boa vai crescer, aonde milagres vão acontecer, aonde a comunhão, a intimidade vão crescer.
Mas em Cantares, quem está escrevendo é o rei Salomão. E ele está dizendo assim: é como um jardim fechado. O que isso significa? Um jardim fechado do rei era um lugar onde somente o rei ou seus convidados podiam estar. Não era de acesso para todo mundo. Era um jardim muito cuidado, muito produtivo, com folhas e plantas exóticas, que cresciam e eram cuidadas com todo o amor e requinte, para que quando o rei fosse, encontrasse ali, no meio daquele jardim, um lugar de paz, de acalento, de refrigério. Então, ambos os jardins, tanto no de Gênesis, como no representado aqui, falado pelo rei Salomão, está falando de um lugar onde não é aberto a todos. Um jardim fechado, de uso exclusivo, para o rei e seus convidados. Lá em Gênesis, só Deus, Adão e Eva viviam ali. Quando Satanás ali pisou, acabou com tudo. Se o rei Salomão abriu seus jardins para todos, os convidados e a multidão acabariam com todos em seus jardins fechados. Então, querido, presta atenção. A Bíblia está falando que você é um jardim fechado, porque somente Deus pode ter acesso ao mais íntimo do teu coração, para que os outros não estraguem aquilo que Deus está cultivando dentro de você, para que homens não destruam aquilo que Deus está gerando dentro de você. Vai segurando aí, meu irmão. Quando nos abrimos para o pecado, quando nos abrimos para que pessoas se aproximem de nós e nos levem para mau caminho, nos afastem dos caminhos de Deus, é como se nós abríssemos o jardim para que todos entrem. É como se nós abríssemos o jardim para que qualquer um coloque a sua mão, dê palpite. Não planta aqui, planta colar. Não coloca essa, coloca outra. Mas a Bíblia está dizendo que Deus te fez para ser um jardim fechado. Só vai ter acesso aí quem o rei deixar. Só vai ter acesso ao teu coração quem o rei deixar. Mas tem mais alguém que tem autoridade para limitar o acesso nesse jardim? Você. Às vezes, pessoas que Deus está dizendo para você manter longe, você está convidando para o seu jardim. E aquilo que era para ser produtivo na sua vida, está virando tiririca, está virando praga. Aquilo que era para ser bonito em você, está ficando feio devido à ação de pessoas que Deus não mandou estar. A Bíblia é muito séria nisso. Quando fala de jardim, está falando de algo bonito, excepcional. Está falando de algo cuidado, de algo plantado, com direcionamento específico. E quando fala de um jardim fechado, está falando de um jardim onde não é qualquer um que joga a semente que quer, onde não é qualquer um que dirige o que quer, que faz o que quer, que colhe o que quer, que planta o que quer, não. Deus está falando que da sua vida, querido, é Ele quem cuida. Você é o jardim selado de Deus. E lá em Gênesis diz que o Senhor Deus cultiva esse jardim com as próprias mãos. Lá em Gênesis a Bíblia vai dizer que Deus só dividiu o trabalho daquele jardim com Adão. Deus só divide o cultivo desse jardim, chamado seu coração, chamado você, o seu interior, suas emoções. Deus só divide isso com você.
Deus, ele não divide o cultivo disso com ninguém. É por isso que a palavra de Deus vai dizer assim, porque do que a boca falar, o coração está cheio. Porque você só consegue colher de alguém aquilo que ela tem dentro. Então se a pessoa pragueja, fala palavrão, significa que dentro do jardim dela só tem carrapicho, só tem tiririca, só tem praga. Porque da boca você só colhe isso. Mas quem é um jardim fechado de Deus? Da boca procede bênção, salvação e vida. A Bíblia vai dizer de uma outra forma, vai dizer assim, você não pode beber água saloba e água doce de uma mesma fonte. Ou é saloba, ou é doce. No jardim é a mesma coisa. Você não vai conseguir um jardim fechado, selado, um jardim bonito, e um jardim cheio de carrapicho, porque no jardim que Deus cultiva, carrapicho não cresce, tiririca não aparece, porque ele é cuidado por Deus. E a Bíblia, ela segue dizendo, e ela vai dizer assim, você, lá em Cânticos 4:12, você é uma nascente fechada, uma fonte selada. E eu fiquei pensando, meu Deus, será que Deus está falando que a fonte fechada é para que ninguém beba? Quando a gente ouve isso, não parece que a Bíblia está dizendo assim, que é uma fonte para que ninguém beba? Não é? Uma fonte fechada, ou seja, ninguém tem acesso. Uma fonte selada, fechada, primeiro fala fechada, então vamos falar do fechado. Significa que ninguém vai sujar, que ninguém vai acessar, sem a autorização do dono, a fonte. E selada, pastor? Não é a mesma coisa? Fechada e selada não significa ambos fechados, cerrado. Selada, ela tem um significado um pouco maior. Quando a Bíblia fala que você é uma fonte selada, está falando que você foi selado, você tem um selo. Aquele selo garante a procedência. Não pegou? Vou explicar. Quem já comprou água mineral? Aí você olha lá na etiqueta, fonte Cantagalo, fonte 4 barra, fonte, aquilo ali está selando da onde a água veio. Qual a procedência? E a procedência fala da qualidade. Por exemplo, se você comprar uma água importada, vai estar escrito no selo dela, importada. Eu vou continuar explicando até você entender. Quando o rei selava uma carta, quem recebia a carta do rei, via o selo. O selo primeiro mostrava que a carta não tinha sido violada. E segundo, a marca no selo significava quem tinha enviado, o rei. Tá pegando ou não? Quando a Bíblia fala que você é uma fonte fechada, significa, não é todo mundo que tem acesso. Não vai pôr na mão quem quer. Não vai mexendo como quer. Você é uma fonte fechada, mas a Bíblia repete, ela fala assim, você é uma fonte selada, tem procedência. A Bíblia vai dizer que aquilo que provém de você é rio de água viva. João 7,38, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então a Bíblia está dizendo que você é um jardim secreto, e que em você há uma fonte fechada e selada, cuja procedência diz que a água que flui de você é a água do rio da vida. Amém, irmão? Está dando para entender? Vamos ler o 15, Cantares 4:15, olha o que diz. Você é uma fonte de jardim, um poço de águas vivas, que descem do Líbano. Estou quase terminando a introdução. Irmão, a Bíblia está dizendo que você é um jardim, não qualquer tipo de jardim. Isaías vai dizer que é um jardim regado,
E aqui vai dizer que é um jardim regado e selado. Olha, então nós começamos a completar. Você é um jardim regado. O que significa um jardim que é regado? Significa um jardim próspero, bonito. Eu me lembro que quando eu viajava para o Nordeste de caminhão, eu tinha a oportunidade de passar pelo sertão. E lá no sertão não tinha água. Era tudo seco, tudo amarelo, tudo um tom amarelado. Mas conforme você ia na rodovia, se aproximando do Rio São Francisco, você via que as folhagens iam mudando de cor. Até que de repente elas ficavam verdes, vivas. E você pensava que estava numa floresta, num lugar mó lindo. Porque perto do rio, há vida. Então a Bíblia está dizendo que você é um jardim lindo, aonde há vida. E que dentro de você flui um rio de águas. Amém? Agora deixa eu perguntar uma coisa para você. A Bíblia está dizendo que o jardim, e eu acabei de dizer isso para vocês, é um lugar de encontro com Deus. Amém? Quem é o jardim? Se você está pegando aí, pode glorificar. A Bíblia vai dizer, evangelista Pedro, o senhor me corrija se eu estiver errado, que Deus descia no jardim em Gênesis, não é isso? E a mesma Bíblia vai dizer que Jesus estava no jardim orando e que Deus enviou um anjo para confortar e fortalecer isso, não é isso? Não é isso que a Bíblia diz? Então o jardim é um lugar de encontro com Deus. Quem é o jardim? E Deus tem se encontrado no jardim? Eu vou aprofundar um pouquinho mais o negócio aqui. Se eu sou o jardim não se encontra com Deus. Eu vou aprofundar o negócio. Pega aí, meu irmão. O jardim é um lugar de encontrar Deus. Está entendendo ou não? Ficou complicado? Fala aqui para mim, irmão, que eu preciso de vocês aqui. Se vocês não entenderam, o pessoal de casa não está entendendo. O jardim não é um lugar de Deus ficar. É um lugar da gente encontrar Deus. Quem que é o jardim? As pessoas têm encontrado Deus no jardim chamado eu? Quando as pessoas chegam perto de você, ela encontra Deus. A Bíblia vai dizer lá em Gênesis que Adão ouviu a voz do Senhor ecoando pelo jardim. É isso, evangelista? Quem que é o jardim, meu Deus? Nós, isso. Pode falar aqui como se estivesse lotado. Quem que é o jardim? Nós, isso. Se nós somos jardim, deixa eu perguntar, a voz de Deus tem ecoado em você? Nós somos o jardim de Deus. Elas encontram com Deus. Todo dia a voz de Deus ecoava pelo jardim. A voz de Deus tem ecoado através de você. Ou a voz que tem ecoado através de você é a voz da murmuração, é a voz do palavrão, é a voz da queixa, da reclamação. As pessoas ouvem todo tipo de voz através de você, menos a voz de Deus. Eu sou um jardim selado. Tinha uma música que falava disso, não tinha? Eu quero ser como um jardim fechado. É fechado ou regado? Fechado. Regado e cuidado pelo teu Espírito,
flua em mim como um manancial do meu interior, com águas vivas, restaura o meu ser para o teu louvor. Agora deixa eu perguntar para você: que tipo de jardim você tem sido a serviço de Deus? Eu me lembro que tinha um filme antigo, chamava O Jardim Secreto, não tinha? Que uma menininha achava um jardim todo judiado. Tinha um menininho doente na casa. Quem lembra desse filme? Vocês lembram desse filme? A Gina era nascida na época desse filme. Você era assim, Ricardo. Aí ela acha um jardim, ela vai de empregada na casa de um homem rico, e ela acha um jardim que tinha sido fechado e abandonado, e ela começa a cuidar desse jardim, e quando o patrão descobre, quando ele entra no jardim, o jardim está a coisa mais linda. Você tem sido um jardim abandonado? Talvez você está olhando para dentro de você agora, e você está sendo um jardim todo feio, todo sujo, todo cheio de carrapicho, cheio de tiririca. Essa semana o Valdir, jardineiro, estava lá em casa lá. Eu plantei lá uns 100 metros de grama lá, faz tempo já, rapaz, e nasceu um monte de praga. A grama não cresce, mas a praga vai dar uns toição dessa altura. Aí teve um lugar lá que nasceu tanta praga que matou toda a grama. Aí ele pegou e cavou lá e deixou um buraco. Nós ficou encucado. Por que ele deixou um buraco lá? A pastora está aqui, é verdade essa história. Aí eu falei, por que ele largou esse buraco lá aqui no meu jardim, né? Eu falo mato, mas lá no meu mato, lá ele largou lá uma grama. Passou-se o tempo, eu já falei, o que você vai fazer aqui, pastor? Eu vou plantar, vou fazer um jardim aqui, eu queria fazer um jardim aqui. Falei, pode fazer. No dia seguinte ele já apareceu com um coqueirinho em casa, arrancou toda aquela terra, e ele me mostrava, olha aqui, pastor, presta atenção nisso, meu irmão. Às vezes Deus fala comigo de maneira tão simples, eu não sei se é complicado. E ele me mostrava, olha aqui, pastor, no meio da terra, umas batatas, eu vou dizer assim, que era a raiz daquelas tiriricas, daquelas pragas. Ele falou, tá vendo, a gente arranca, mas a raiz permanece, porque as batatas são grandes. Então a gente arranca a parte de cima, elas tornam a nascer de novo. Então para dar jeito, pastor, eu vou raspar. E ele raspou dessa grossura assim de terra, meu irmão, até tirar todas aquelas pragas. Aí ele colocou um separador, plantou um coqueiro, colocou areia limpa, colocou manta, aí colocou umas pedras brancas, ficou bonito lá, meu irmão. Aí botou umas pedras brancas, foi lá em frente de casa no mato lá, rapaz, pegou umas plantas vermelhas bonitas, plantou lá, falou, pastor, ninguém dá nada, daqui a pouco você vai ver como é que essas flores vai ficar bonitas, essas plantas, porque para mim planta é tudo mato, planta e flor, não tem marca, é tudo flor. Assim como passarinho, para mim não tem tipo, é tudo passarinho, eu não sei tipo dessas coisas. E aí ele plantou, e aquilo que era mó feio, ficou bonito. Escuta, às vezes, Deus vai ter que descer o machado não, como é que chama? A enxada. Vai ter que arrancar muita coisa, porque tem muita coisa que está impregnada em você. Tem muita tiririca da mágoa, da falta de perdão que entrou no teu coração. E Deus, ele precisa tirar muita coisa para que ele possa plantar o jardim de novo, para que praga nenhuma cresça. Então Deus, ele tem que ir arrancando pela raiz, praga por praga, tiririca por tiririca, a tiririca da solidão, da falta de perdão, dos vícios. E ele vai arrancando tudo pela raiz, irmão. Não foi um processo fácil. Foi um processo que teve que romper muitas coisas. Ele batia com aquele enxadão. É enxadão que fala, irmão? Com aquele enxadão e com a enxada. E com outro enxadinha que ele tinha. Ele cavava e ele limpava. E eu estava ali vendo e às vezes até ajudando ele. E aí cavamos um buraco profundo.
Porque a planta que ia ser plantada, ela precisava de água fresca, água viva. Então a raiz não pode ser rala na superfície, ela tem que ser profunda, para que ela cresça e desenvolva. Ei, escuta, sabe o que eu estou querendo dizer para você? É para que Deus possa gerar em você uma árvore que vai se tornar grande e produtiva, Ele vai ter que cavar fundo em você. Cava fundo nas tuas emoções, cava fundo no teu coração. Ele vai ter que aprofundar em você a coisa. Por isso, escuta, quem quer viver vida superficial com Deus, nunca vai ser um jardim selado. Quem vive uma vida que não ora, que não adora, que não jejua, que não busca, nunca vai ser um jardim regado e selado. Quem vive uma vida que olha mais para os seus próprios interesses do que para aquilo que Deus espera, nunca vai ser um jardim selado. Mas a Bíblia vai dizer que Deus tem um chamado de jardim para você. Um jardim aonde as pessoas vão colher frutos de compaixão, frutos de misericórdia. As pessoas vão encontrar em você o fruto da salvação. Você acredita nisso? Eu não quero pregar heresia. Eu quero pregar o que a Bíblia diz. Mas a Bíblia vai dizer em João 15 que Jesus é a videira verdadeira e que nós somos seus ramos, e que quem produz os frutos são quem salva é Jesus, mas quem produz o fruto da salvação somos nós. Quem salva é o Senhor, mas quem produz o fruto que leva à salvação é o jardim. Quem dá vida é Jesus, mas quem é a fonte somos nós. Tá pegando aí, irmão? Deus está te levando, eu te chamando para um ministério profundo, para um ministério de servir a Ele, não com palavras, não com atitudes, como é que eu vou dizer, que você escolheu, mas aquilo que Ele escolheu para você. Deus, você tem que ser um jardim, irmão. Fica complicado de eu fazer isso aqui. Eu vou precisar de duas pessoas da mesma família. Vem aqui o Arlisson e Kátia, faz favor. Vem de máscara e tudo aqui. Eles são casados, viu, irmão? Eles beijou na boca, então não tem problema não. Não vou fazer eles beijar aqui não, mas é só porque eles vão ter que relar um no outro aqui. Viu? Então, é só para vocês saberem, eles são casados, né, irmão? Isso, dorme junto na mesma cama. É só para o povo saber, que senão fala, o pastor está chamando o povo lá. Vem aqui desse lado aqui, o Arlisson, faz favor. Fica aí. Você fica aí, Kátia. Presta atenção. O Arlisson é Deus. Foi promovido, hein, moleque? O Arlisson é Deus. Eu acho que você não pode ser Deus, porque a Bíblia fala que seus cabelos são brancos como a neve. Eu não podia perder essa piada. Perdi o irmão lá tá dando risada na casa dele. Não vai nem prestar atenção no que eu vou falar, mas não podia perder a piada. Irmão, concentra aqui comigo, volta aqui. O Arlisson é Deus, está representando Deus. A Kátia está representando o homem, no caso a mulher, o ser humano. Eu sou o jardim. Qual que é o papel do jardim? O papel do jardim é promover o encontro entre Deus e o homem. Eu não vou passar para fazer nada. Eu sou o jardim. Pegou, irmão? É em mim que o homem encontra Deus, porque eu sou o jardim. Obrigado, pode sentar. Aplauda eles aqui, aplauda. Eu sou o lugar, ou eu tenho que ser o lugar, aonde o homem necessitado, carente de Deus, vai encontrar o Deus Salvador. Você é esse jardim, o lugar de encontro entre o homem pecador e o Deus Santo.
É através da sua boca que Deus vai falar com o homem pecador. Quando você olhar para alguém e disser, Jesus te ama, é a voz de Deus ecoando através de você para um coração que está quebrado e quebrantado. Porque você é o jardim de Deus, o jardim selado de Deus. Aleluia. Não podemos calar a boca de Deus, meu irmão. E não podemos expulsar os homens do jardim. Quando você afasta as pessoas de você, você está expulsando alguém do jardim de Deus. É por isso que a Bíblia fala que nós temos que amar ao próximo. Porque quando nós trazemos o próximo para perto de nós, e nós temos Deus em nós, nós estamos ligando os dois. As pessoas muitas vezes perguntam, eu quero ver Deus. Querido, escuta, você quer ver Deus? Olha para o lado, porque o ser humano é a obra-prima, a criação de Deus, mais próxima dele. Então quando você olha para este homem, esta mulher que está do teu lado com amor, é como você olhasse para o próprio Deus com amor. Pastor, isso é heresia, a Bíblia vai dizer, porque tudo que fizeres ao menor dos meus pequeninos, a mim o fazeis. Então você tem que aproximar o homem de Deus. Você é o jardim do encontro. Você é o lugar. Tinha uma canção antiga que dizia, eu quero ser o lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Quero ser o teu altar. Sabe, a Bíblia vai dizer que nós juntos somos a igreja. Por quê? Porque dentro de cada um de nós as pessoas encontram Deus. Está dando para entender, meu irmão? Quando as pessoas vierem aqui na igreja, no salão, quando reabrir, as pessoas têm que encontrar Deus aqui. Mas Deus não está no salão, está em nós. Agora, irmão, pensa que jardim bonito é esse. Quando o seu jardim junta com o meu. Pensa na dimensão que esse jardim começa a ter, no alcance que ele começa a ter, quando o meu jardim liga no Pá. E o Pá na Gi, a Gi na Simone, a Simone na pastora, a pastora na Kate, a Kate no evangelista Pedro, na evangelista Sueli, na Maísa, e no Isaac, e no Ricardo, e na Sara, na Kátia, e aí vai crescendo o jardim, e aí vai chegando aí na tua casa, você que está me assistindo aí, vai alcançando, e o jardim de Deus toma uma proporção, e aonde as pessoas vão, elas vão encontrar Deus, porque haverá jardim de Deus espalhada por toda a face da terra. A Bíblia vai dizer em Romanos, pois todos, sem exceção pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, há uma multidão de pecadores carente de ter um encontro com Deus novamente através de você. Eu quero ser esse jardim de Deus. Eu quero ser o lugar que aonde os sedentos bebam água. Porque nós somos a fonte selada. Pastor, mas não é fechado? É fechado, porque aquele que vier falar mal, aquele que vier criticar, aquele que vier criar intriga, falar fofoca, gerar contenda no meu coração, aquele que vier querer contaminar esse jardim aqui não entra, porque é jardim fechado pelo poder do Senhor. Aleluia. Quando alguém disser, eu quero Deus para você,
ou quando alguém do seu trabalho, da sua escola disser, eu preciso me aproximar de Deus, olhe para ela, querido, esteja tão próximo de Deus, seja tanto um jardim de Deus, olhe para essa pessoa e diga, se aproxima de mim. As pessoas querem se aproximar de um Deus transcendente, que se encaixa ou se amolda ao perfil de cada um, querido. Deus é um só, Ele não muda, é imutável. Sabe como você se aproxima de Deus? Talvez você vê essa pergunta a sua vida inteira. Eu quero me aproximar de Deus. Aproxime-se de pessoas de Deus. Quanto mais perto de pessoas de Deus você estiver, mais perto de Deus você estará. Jesus pegou os mandamentos e resumiu em 2: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como? Ó Jesus falando. Pegou, irmão? Vou falar no microfone para você ouvir. Jesus estava falando aqui, ó. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e amará o teu próximo como a ti mesmo. Ó Deus dizendo, seja o jardim. Seja o lugar onde as pessoas e Deus se encontrarão. É forte demais isso. Eu vou encerrar. Falei que ia ser rápido, já faz um monte de tempo que eu estou pregando. Isaías, capítulo de número 57. Eu vou terminar aqui para não ficar alongando muito. Não dá para pregar mais umas coisinhas aqui, irmão. Isaías 57, o capítulo de número 15. Esse texto aqui é fantástico. Porque uma questão que não sai do meu coração, pastora, é como, evangelista Pedro, um Deus tão grande vai se importar com pessoas tão pequenas como nós. É quase inacessível a nossa mentalidade, Simone. Porque Deus é tão grande e Ele é santo, não é? E aí, como é que Deus vai querer se encontrar comigo? Tem tanta gente pedindo Deus, clamando por Ele. Será que Deus vai se importar comigo? Olha o que a Bíblia diz aqui. Isaías 57, 15. Pois assim diz o alto e sublime. Quando ele se destaca assim, já me dá um coisa no coração. Olha como Deus se apresenta aqui. Alto e sublime. Aquele que vive para sempre. E cujo nome é santo. Olha o que ele diz. Eu habito num lugar alto e santo. Eita, então ficou inatingível. Porque nós somos pecadores e pequenos. E Deus está dizendo, eu habito num lugar alto e santo. Mas ele continua dizendo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito humilde e novo alento ao coração contrito. Como pode um Deus tão grande viver num jardim tão pequeno? É escolha dele. Mas Deus não vive num lugar alto, só Deus pode fazer isso, Arson. Morar em 2 lugares. Eu adoro essa palavra. Ele fala assim, eu moro lá sim, num lugar alto e sublime, num lugar alto e santo. Eu moro, mas também moro com o contrito e humilde de espírito. Tinha uma canção, não lembro, Ri. Ela dizia assim, como pôde me amar assim? Como foi que se entregou por mim? Não lembro do resto. Olha aqui. Como pode? Escolha. Como o senhor pode dizer que Deus, é Ele que está dizendo? Como o senhor pode dizer que eu sou o lugar de encontro com Deus? É a Bíblia que está dizendo. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 20.
Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Não sou eu que estou dizendo que Deus habita em você. É a Bíblia que está dizendo que Deus habita em você, que você é morada de Deus. E se você é morada de Deus, o lugar mais certo de encontrar uma pessoa... Ô Kátia, quando alguém quer te encontrar, vai aonde? Na tua casa. Aí se você não estiver lá, pode te procurar em outro lugar, concorda ou não? Não é isso, evangelista Pedro? Se eu quiser falar com o senhor, eu quiser te procurar, o primeiro lugar que eu vou? Na tua casa. Se alguém procurar Deus, tem que olhar em você e reconhecer em você o jardim de Deus, o lugar da morada dele. Então quando ela pensar assim, eu quero Deus, eu preciso encontrar Deus, eu preciso falar com Deus, ela vai bater na porta da tua casa. Não se assuste, irmão, presta atenção. Se nos próximos dias o telefone seu começar a tocar e gente começar a bater na tua porta e perguntar assim, ei, Deus está aí? Não se assuste se as pessoas começarem a chegar em você e falar assim, eu vim aqui porque eu preciso encontrar com Deus. Não se assuste, sabe por que as pessoas vão te procurar? Porque você é morada de Deus, é o jardim secreto, selado de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Eu pulei um monte de coisa aqui porque eu não quero ficar me alongando muito. Eu vou encerrar. O final do Isaías 57, ele vai dizer, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar um novo ânimo ao espírito do humilde, e novo alento ao coração contrito. Sabe quando a esperança se vai, mas você, de vez de reclamar, murmurar, quebrar as coisas de casa, se prostra e diz, Senhor, eu não posso nada sem Ti. Senhor, eu não sou bom o suficiente. Eu não sou ninguém sem a Tua presença. Diz a Bíblia que o Senhor te dá um novo ânimo. Quando você, a palavra contrito quer dizer quebrantado, humilhado, prostrado. E eu lembro que diz também arrependido. Olha que forte. Quando você chega com o coração arrependido, diz a Bíblia que Ele te dá um novo alento, uma nova chance, uma nova oportunidade, um novo caminho. Deus, Ele tem um chamado para a sua vida, para ser jardim, querido. Esse jardim, ele tem que ser regado pelo Espírito Santo de Deus. E como eu sinto forte a presença do Espírito Santo de Deus nessa noite. Tocando em corações, restaurando vidas, restaurando adoradores, restaurando ministros, restaurando chamados, restaurando sonhos. Oh, aleluia. Você pode fazer a diferença sim, na vida de alguém que está perto de você. Você vai ser o jardim de Deus. Você vai ser o jardim selado, aonde as pessoas encontrarão Deus em você. Você vai ser um lugar onde frutos
frutos de paz, de amor, de alegria. As pessoas vão chegar perto de você, meu irmão, minha irmã, e vão dizer assim: como é bom estar perto de você. Eu saio cheio de vida quando eu estou perto de você. Eu saio feliz quando eu estou perto de você. Quando eu estou perto de você, eu saio cheio de esperança, de um mundo melhor, de vencer, de conquistar. Você não vai ser mais esse jardim sombrio. As pessoas se aproximam de um jardim sombrio, cheio de espinhos, aranhas, teias de aranhas. Parece que fica com medo da morte. Eu vou morrer aqui, ou eu vou morrer ali. Eu vou morrer hoje, eu vou morrer amanhã. Vai dar tudo errado, está tudo acabado. Não, você não vai ser mais esse jardim sombrio. Você vai ser um jardim selado, cheio de vida, cheio de luz. Eu até esqueci de falar aqui, mas uma coisa que não pode faltar para que um jardim prospere é a luz do sol. A luz do sol tem que brilhar forte. Então a luz de Deus vai brilhar na tua vida forte. O rio de Deus vai correr em você, e você será fonte de água viva. E os frutos de Deus permanecerão em você para sempre. Guarda essa palavra no teu coração. Você é o jardim de Deus. Não se assuste. As pessoas vão começar a dizer: eu vim aqui porque eu preciso encontrar Deus. E a pessoa vai dizer com uma convicção, como se Deus estivesse do teu lado. Não, querido, Deus não está do teu lado, Ele está dentro de você. Porque você é o jardim selado. Quando Deus mandar você olhar para alguém e dizer: Jesus te ama, diga, porque é a voz de Deus ecoando através do jardim. Quando Deus mandar você abraçar alguém, abrace. Quando Deus mandar você chorar com alguém, chore. Quando Deus mandar você se preocupar com alguém, se preocupe. E não procure nas pessoas gratidão, porque a retribuição vem de Deus. Quem cuida do jardim é Deus. Então não se preocupa se as pessoas não retribuírem aquilo que você fizer, porque Deus vai cuidar do seu jardim.